mais para aqui numa hora bastante proveitosa, né, para que todos possam entender bastante desse assunto, Wi-Fi, né? O Wi-Fi tem se tornado uma tecnologia onipresente nas organizações, né? Todos os usuários, né, todos os nossos clientes querem a comodidade de chegar, abrir o laptop, se conectar na rede, ter acesso aos recursos da empresa, desligar o laptop, chegar em casa, abrir, conectar na VPN, ter acesso aos recursos da empresa, né? Então, começa, né, principalmente nos últimos anos, a gente vê a presença massiva, né, uma adoção massiva da tecnologia Wi-Fi, né? E com essa adoção, vem as dificuldades, né? A grande maioria das organizações tem tido dificuldades, né, ou tem encontrado certos desafios para fazer o melhor uso do Wi-Fi. Então, o nosso objetivo aqui hoje é percorrer, né, então, quais são os fatores, quais são os elementos, quais são, e muitas vezes os erros, mais comuns que a gente, por desconhecer ou por não estar recalibrando direito o nosso sistema de Wi-Fi, né, o nosso Wi-Fi corporativo, um parênteses aqui, o Wi-Fi corporativo tem um comportamento bastante distinto e tem que ter uma construção bastante distinta do nosso Wi-Fi doméstico, tá? Não vou entrar nos detalhes aqui, porque fazer uma comparação de ambos toma um tempo razoável, mas sim, é importante a gente entender que é uma forma completamente diferente de construir, tá? Ou, não completamente, mas tem bastante diferenças do Wi-Fi, por exemplo, doméstico, do Wi-Fi para um access point, né? Aqui a gente está discutindo Wi-Fi corporativo, 2, 3, 20, 40, cobertura de grandes áreas, grandes números de usuários, tá? Então, vamos lá, gente. Rapidinho falar sobre a Pinpoint, né? Então, a Pinpoint nós oferecemos soluções, tá? Então, a gente está desde 2009 no mercado, temos 15 anos de mercado, né? 15 anos atendendo clientes, já temos mais de 400 companhias que atendemos, né? E nosso background é de infraestrutura de TI, tá? E, principalmente nos últimos tempos, dada essa adoção muito forte que a gente tem visto do Wi-Fi nos clientes, etc., tá? Nós temos feito muitos investimentos, parcerias, desenvolvimentos, para que a nossa capacitação do Wi-Fi seja uma das mais altas do mercado. Então, hoje a gente tem condição de fornecer equipamentos, fornecer soluções de gerenciamento, design, troubleshooting, gerenciamento e monitoramento, então, de qualquer rede Wi-Fi. Hoje temos diferentes segmentos, diferentes tamanhos de rede, temos redes Wi-Fi de 10 access points, temos redes do Wi-Fi chegamos a ter redes Wi-Fi onde o total de APs são mais de 4.000 APs, tá? Então, em diferentes sites, tá? O maior site que a gente já trabalhou foi um site nós estamos fazendo um trabalho agora num site de 750 APs, então ambientes mais complexos, tá? Então, esse é o nosso background, por isso que a gente está aqui conversando hoje com vocês, tá bom? Bom, o que nós vamos discutir hoje, tá? Então, quais são os pontos mais importantes, né, para que eu tenha um Wi-Fi que funcione na minha empresa, tá? Então, nós vamos discutir um pouco o que são as análises de cenário, de requisitos e o meu cenário. Eu estou pronto para adotar o Wi-Fi? Como que eu posso adotar? Quais são os desafios que eu tenho? O que o meu negócio espera? Que tipo de equipamento eu vou escolher? E outros componentes, além do Wi-Fi, eu tenho que me atentar ao fazer o projeto do Wi-Fi aqui, olha, qual é o entorno que eu tenho que ter em volta do Wi-Fi para ter certeza que está funcionando, né? O que é capacidade versus cobertura? Isso é um erro bastante comum. Nós vamos discutir bastante hoje sobre esse. Nós vamos passar por várias vezes vocês vão estar fazendo, desenhou por capacidade, desenhou por cobertura. Nós vamos discutir qual é a diferença entre os dois, né? Vamos ver alguns exemplos de montagem e posicionamento. O Wi-Fi passa muito por isso, a escolha da posição de montagem, o detalhe e o cuidado na montagem dos equipamentos, na posição correta, de acordo com o que tem. Aí nós vamos pegar alguns cenários interessantes aqui dentro. E a gente começa a entrar para a camada mais de configuração. Como é que eu escolho canais? Como é que eu escolho quais bandas utilizar? O que eu posso fazer com relação a data rate? Nós vamos ver o que é isso aqui. Como é que eu entendo a minha capacidade do Wi-Fi versus a capacidade de tráfego?
Um outro assunto bastante delicado, como é que eu ajusto potência e quais problemas quando eu estou trabalhando com potência. Esse é um dos ajustes mais delicados, né? Como é que eu faço o survey e o ajuste fino final antes de entregar para o negócio? E como é que a gente faz uma monitoração contínua? Se a gente pensou nesses 11 pontos que estão aqui na tela, nossa chance que o nosso Wi-Fi funcione aumenta muito. Vamos lá? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro ponto, então. Tá? Análise de requisitos. Então, o que eu tenho que entregar? Onde eu tenho que entregar? Para quem que eu tenho que entregar um projeto de Wi-Fi? A primeira pergunta é óbvia, né? Quais demandas de negócio têm que ser atendidas? E normalmente a resposta é mais de uma demanda. Eu quero atender uma área de diretoria, eu quero atender diferentes áreas de negócio, cada uma tem suas diferentes necessidades. Eu também quero criar uma rede de visitantes, eu também tenho que criar uma rede de IoT, dependendo do caso. Então, quando eu estou falando que eu estou criando uma estrutura de Wi-Fi, eu não posso pegar e falar assim, vou subir X antenas, pronto, acabou. Não. Eu tenho que parar para pensar o seguinte, quais áreas de negócio, quais funções de negócio vão estar utilizando o Wi-Fi? E baseado nisso, a gente vai para a primeira coisa que a gente... se você não tem isso, não comece o seu projeto de Wi-Fi, que é a planta. Por incrível que pareça, a gente precisa de uma planta, a gente precisa de um AutoCAD, a gente precisa de uma planta para começar a trabalhar. Né? A gente precisa saber aonde eu estou colocando, aonde eu quero colocar esses APs. E dentro da planta, né, que cobertura que eu quero dar? Não, aqui é uma área de visitante, aqui é uma área de circulação, aqui é uma área de mercadoria, se a gente estiver falando de um depósito, aqui é uma área de diretoria, aqui é uma área de auditório. E às vezes, dentro de uma planta, dentro do ambiente de vocês, né, dentro das organizações de vocês, vocês vão encontrar mais de uma área de cobertura. E às vezes, dentro de uma área de cobertura, você também tem o quê? Demandas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma área com ilhas de trabalho onde sentam 50 pessoas. E essas pessoas vão usar videoconferência, etc. É uma demanda. Quando eu falo, nessa mesma área, tem um auditório para 100 pessoas, é outra demanda. Tenho que equilibrar isso dentro do meu projeto. Né? Para isso, eu preciso de uma planta. Né? Nós vamos ver muito mais disso aqui. Um outro ponto muito importante, tá? Qual é o meu parque de clientes? Porque o projeto do Wi-Fi, ele passa pelo parque de clientes. Não é só a antena, não adianta só ter a melhor antena. Eu também preciso verificar se o meu parque de notebooks, coletores, celulares, enfim, que esse público, essa demanda que eu quero atender, se os equipamentos, quais as características desses equipamentos? São equipamentos mais modernos, com várias antenas, né? São equipamentos que foram comprados com antena MIMO 2x2, por exemplo, ótimo, vai garantir um ótimo throughput, né? Uma ótima banda para o meu usuário final. Não, eu tenho uma limitação que o meu coletor só trabalha com 2.4, né? O meu parque é muito forte em celulares, etc. Então, entender cada conjunto de equipamentos que eu tenho que atender também faz muita diferença. Não adianta eu ter a melhor tecnologia se eu não tiver... não adianta eu ter a melhor tecnologia de antenas, por exemplo, se eu não tenho um parque de clientes que acompanhe, né? Dentro desse mesmo quesito, que padrões eu suporto? Né? O meu parque de notebook suporta o Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6. E todo mundo tem notebooks com duas antenas, MIMO 2x2, ótimo. Posso fazer um projeto muito forte em performance, porque meu parque vai acompanhar as antenas. Não, tem um parque que ainda tem muito notebook legado, etc. Que padrão que ele utiliza? O Wi-Fi, né? A gente fala de padrão, a gente fala do 802.11 A, B, C, A, B, G, N, AC, AX, BE, né? Depende, Wi-Fi, que hoje em dia foi trocado por Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje a grande maioria do parque tá de Wi-Fi 4 para frente. A gente fala que o Wi-Fi 3 é legado, embora, na minha opinião, o Wi-Fi 4, o Wi-Fi 802.1N também é legado. Mas eu tenho que saber, né? Tenho muito legado?
Porque o legado eu tenho que levar em conta eu tenho que levar em conta a minha retrocompatibilidade na hora de comprar os equipamentos, na hora de montar o meu projeto, na hora de configurar meus SSIDs. Eu tenho um perfil de mobilidade? O que é isso? Os meus usuários são fixos, ou seja, eu abro o usuário que senta na mesa, abre o notebook, trabalha 8, 9 horas trabalhando ali. Ou ele é nômade, ele senta na mesa dele, daqui a pouco ele vai para uma sala de reunião, daqui a pouco ele está retornando, mas ele não tem, em trânsito, ele não tem necessidade, enquanto está movendo de uma sala para outra, ele não tem a necessidade de estar com Wi-Fi conectado 100% do tempo. Ou não, eu tenho um perfil mais agressivo, porque a gente chama de um perfil móvel. Então, por exemplo, eu estou dentro, né? Ou o meu usuário final, ele anda o dia inteiro e eu quero garantir que ele tenha uma mobilidade de 100%, ou eu estou falando, por exemplo, de um ambiente de armazém, né? Um exemplo, né? Onde eu tenho as empilhadeiras se movendo dentro, né? Dentro do armazém, e eu quero garantir que eu tenho cobertura e conexão disponível, não importa onde ele esteja. Então, também são características que eu tenho que levantar, né? Outra coisa importante, quais as minhas demandas específicas de banda? Tenho muito uso de muito arquivo pesado, tenho muito videoconferência. Quantas pessoas aqui sentam naquela área vão utilizar simultaneamente videoconferência? Tenho ilha de videoconferência, por exemplo, né? Não, minha aplicação é uma aplicação que vai transmitir, por exemplo, um coletor que vai transmitir, não, para ela 1 mega de banda é suficiente, né? Então, entender cada aplicação, ter uma tabela, cada aplicação e a estimativa de banda que cada usuário consome também é importante. E até, gente, onde usar o Wi-Fi. O Wi-Fi nunca foi sobre performance. O objetivo do Wi-Fi nunca foi sobre performance. Então, se eu tenho um engenheiro que trabalha com projetos em CAD 3D, arquivos de gigas, pesado, etc., sinto informar, mas vai ser difícil atender ele com Wi-Fi. Vai ser bastante difícil. É um cliente cujo perfil de uso dele é muito mais fácil. Olha um engenheiro, trabalha sentado numa mesa, trabalhando num CAD, arquivos pesados. Não é mais fácil ele trabalhar no cabo? Porque eu nunca vou conseguir, ou vai ser muito difícil, não vou dizer nunca, mas é muito mais difícil eu construir um projeto de Wi-Fi para ele. Então, onde eu evito Wi-Fi? Né? Em situações onde eu tenho altíssimo tráfego, ou preciso de missão crítica. Então, por exemplo, um exemplo onde eu não recomendo Wi-Fi. Eu tenho equipamento médico, eu tenho equipamento de medição que ele não pode perder um pacote. Ele não pode ter um problema de desconexão. Não é o Wi-Fi. O Wi-Fi é, de novo, o objetivo do Wi-Fi é comodidade e mobilidade. Facilidade de conexão em qualquer lugar. Não é missão crítica, altíssimo tráfego. Ok? Então, temos que entender isso, né? Temos que entender a nossa demanda de negócio, o nosso parque, o que a gente tem de legado, qual a característica de uso dos usuários das aplicações. Ok? Escolha de equipamento. A gente abre um datasheet de equipamento, eu até abri um aqui para a gente olhar. Você abre lá. Vou escolher um equipamento. Por que tem tanto equipamento diferente? Né? Então, a gente tem que olhar primeiro que cada equipamento, né, o fabricante normalmente tem famílias de equipamentos suportados. Então, ele pode suportar padrões, Wi-Fi 5, 6, 4, 7, né, 6E, né, banda que ele suporta, não, só suporta 6, suporta as 3 bandas, 6, 5 e 2.4, não, só 2.4, equipamento mais antigo, né, ou 5 e 4, que padrão? Você está no Wi-Fi 5, no Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, enfim, que equipamento eu estou? Porque eu tenho compatibilidade com o meu parque, ou com o meu crescimento de parque, né? O que eu estou planejando. Eu tenho que comprar alguma coisa que compatibilize com o meu parque. Capacidade de usuário. E aqui, olha a minha exclamação. Erro crasso. Comprar o AP acreditando que, não, o datasheet diz que ele suporta 300 pessoas. Marketing não suporta 300 pessoas. Eu tenho o ar para dividir. Por melhor que seja o meu rádio, por melhor que seja o chipset que permite 300 pessoas se conectar, 300 MAC address registrados naquele Mac, você não tem capacidade de banda, de ar, né, de airtime, que a gente chama, disponível. Né? Então, cuidado, né? Cuidado com capacidade do usuário. Mas sim, tem equipamentos
para 20 usuários, o limite é muito baixo, e tem equipamentos para 40, 50 usuários. E aí, de novo, voltamos para as premissas para saber o que tem. Outra coisa que também tem bastante atenção, cobertura. Equipamentos de alta potência ou com antenas de alto ganho para cobertura. Cuidado também. Desenhar por cobertura é ligeiramente diferente. Nós vamos ver aqui alguns exemplos mais para frente. Então, posso escolher um AP por cobertura? Posso. Mas é errado ser esse o fator preponderante. O meu projeto exige cobertura. Meu desenho, nós vamos ver daqui a pouco, exige cobertura. Se não, é melhor a gente trabalhar por capacidade de banda, capacidade, as características técnicas dele, e não a cobertura, X metros quadrados. Você pega datasheet de equipamento que fala que cobre 200 metros quadrados. É o que eu quero? Cuidado com o que você quer. Outra característica muito importante, né? Equipamento indoor versus outdoor. No escritório, normalmente, a gente vai trabalhar com equipamentos indoor. Estão protegidos, normalmente fixados no teto, alguns de parede, né? Alguns são feitos para transmitir através de omnidirecional, através de como se fosse um postinho, né? Para você pode montar ele em poste. Alguns são tabletop, né? São para você colocar em cima da mesa, mas eles não são protegidos contra as intempéries. Não, eu tenho um pátio. No pátio eu vou usar um equipamento outdoor. Por quê? Preciso proteger do sol, da chuva, da umidade, do raio ultravioleta. Ele precisa ser um equipamento resistente, não um equipamento IP67. Ele precisa ter uma proteção. Lógico, você paga mais caro por equipamento outdoor? Sim, porque ele tem essas proteções. Ele é feito para trabalhar. É muito comum a gente fazer, quando faz um projeto, às vezes recomendar, dependendo do cenário do cliente, 3, 4 modelos de antenas diferentes. Tá? Por quê? Um é outdoor, outro é indoor, um é baixa capacidade, outro é maior capacidade. Aqui eu preciso de cobertura, aqui eu não preciso, eu preciso de performance, né? Então tem isso. Característica de antena, né? Para escritório, 90% das vezes a gente vai estar trabalhando com antenas, aquelas antenas de teto omnidirecionais, né? Mas tem várias outras configurações de antena, né? A mais comum, as duas mais comuns são as antenas omnidirecionais, ou seja, que irradiam sinal para todos os lados, né? E equipamentos que irradiam setoriais, né, ou PET, que nem o pessoal fala, que vão irradiar num sentido específico, ele vai formar um sinal num sentido específico. Que tipo de antena eu preciso para o meu projeto? Não é qualquer uma, então eu tenho que pensar. O array de antenas é suporte a MIMO. Então hoje, eu não recomendo que você compre nenhum equipamento que não seja pelo menos MIMO 2x2. Não compre. Por quê? Isso ajuda muito na qualidade do sinal, em atender mais clientes simultaneamente. Principalmente se você estiver utilizando Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, né? O array de antenas começa a fazer a quantidade de antenas adicionais começa a fazer bastante diferença, tá? Capacidade de processamento. Lógico, lá dentro você tem um computador especializado, mas você tem. Então, qual a capacidade de processamento dele? Né? Se eu tenho uma capacidade de processamento muito pequena, de repente eu posso ter limitações, por exemplo, numa criptografia, num protocolo, por exemplo, WPA2 Enterprise, que eu preciso criar uma criptografia, eu preciso gerenciar uma criptografia, ou se eu tenho um tráfego muito alto, então preciso também ver se o meu chipset é um chipset mínimo. E isso também encarece o equipamento, né? Como é que o fabricante, aí cada fabricante oferece a controladora. Alguns oferecem via software free, alguns oferecem uma controladora dedicada, algumas estão na nuvem, e aí tem os problemas de estar na nuvem, algumas oferecem já embarcado, por exemplo, dentro do firewall. Então você precisa pensar, que muitas vezes faz parte do custo ou não, como é que eu vou fazer a gerência desses equipamentos? Eu preciso de uma controladora quando eu tenho mais de um AP. Preciso ter um equipamento que controle isso, né? E os fabricantes têm diferentes ofertas. Isso pode ter influência no custo e também no dia a dia de vocês. Quais capacidades de gerência eu tenho, né? E, finalmente, tem uma outra coisa que encarece bastante, mas a gente vai ver que pode ajudar bastante no dia a dia, na gestão do dia a dia, é uma antena dedicada para análise de espectro, tá? Então, normalmente o equipamento tem uma antena de 2.4, uma de 5, e ele sobe uma antena adicional, ele tem uma antena adicional, lógico que você paga por isso, você tem uma antena adicional que serve justamente para o quê? Fazer uma análise de espectro. Nós vamos ver o que é isso. Muito bem. Decidi minhas antenas, olhei o datasheet do fabricante, sei o que eu vou usar. O que mais que eu tenho que me preocupar? Bom, a primeira coisa é uplink internet.
eu tenho que ter essas antenas ligadas à minha infraestrutura LAN para ligar na minha infraestrutura WAN. Então, eu preciso pensar na minha estrutura de portas, cabeamento. Dá para usar mesh? Dá. Evitem, ao máximo. Por quê? O mesh, ele divide em metade a capacidade de transmissão de uma antena. Eu crio um negócio, eu crio um efeito chamado macrocélula. Nós vamos ver o que é uma macrocélula daqui a pouco. Tá? Ele divide banda. Para um AP transferir do outro, ele tem que utilizar parte do canal para poder transferir o tráfego de uma antena para outra. Gasta muito em sinalização, além do que os dois têm que operar no mesmo canal. Você cria um co-channel entre as duas. Então, não é algo a ser evitado. Trabalhem o AP ligado no cabo o máximo possível. A maioria dos access points hoje em dia não trabalham mais com fonte, trabalham com PoE. Então eu tenho que pensar, vou comprar injetor de PoE ou tenho switch que permite o PoE? Qual o padrão de PoE? Hoje em dia a gente tem pelo menos, dependendo da geração dos equipamentos, a gente tem 3 padrões 802.3 para alimentação, fora os passivos de 24 e 48 volts. Então, a gente tem mais ou menos 5 padrões aí, cada fabricante vai especificar o que ele precisa. Eu tenho switches que suportam isso, ou vou precisar colocar injetor? Né? São coisas a serem consideradas. E muitas vezes tem fabricante que o injetor PoE, acho que a maioria hoje em dia está assim, o injetor PoE é cobrado à parte. Então, também faz parte do custo. Bom, eu tenho arquitetura, eu tenho porta, eu tenho cabo suficiente, tenho capacidade na minha LAN para ligar todos esses APs? Eu tenho banda de internet? Não adianta eu querer colocar, agora eu vou liberar a internet para todos os colaboradores, né? Vou liberar o Wi-Fi para todos os colaboradores e todo mundo vai poder fazer o que quer, por exemplo, via celular. Eu tenho banda para isso? Vamos ver. Outra coisa que muita gente esquece, né? Distribuição de IP, DHCP. Que política de DHCP, que equipamento, que infraestrutura eu vou usar para fornecer o DHCP e o DNS? Muito comum, a gente está cansado de ver. Estou com problema de Wi-Fi, a gente vai ver uma má alocação de DHCP, seja o tamanho de banda, seja seja o tamanho de banda, seja o lease time, etc., fazendo com que o cliente se desconecte demais ou não tenha IP disponível para se conectar. Tá? Então, é alguma coisa. Pense o seguinte, né? Um equipamento que ele não está conectado direto, que nem um PC ligado no cabo. Ele está constantemente desconectando e conectando. Então, ele tende a exaurir mais DHCP. E outras coisas, né? Que requisito de segurança eu tenho? Eu vou precisar de um NAC? Eu vou fazer uma autenticação por rádios? Não, eu vou ter uma área de visitante que eu tenho que ter um Captive Portal. São elementos normalmente externos à solução Wi-Fi. Tá? E, obviamente, qual a rede de gerência dos APs, qual a rede de gerência dos guests, né? Qual VLAN que eu vou usar para guest, qual VLAN que eu vou usar para gerenciamento dos equipamentos, qual VLAN que eu vou usar corporativa, no mínimo 3. Né? Estou falando, por exemplo, no mínimo 2, 3. Coisas que eu tenho que pensar. Bom, tinha falado já bastante sobre capacidade e cobertura. São duas coisas opostas. Quando eu estou definindo o meu Wi-Fi, eu tenho que definir se eu vou trabalhar por capacidade ou se eu vou trabalhar por cobertura. Qual que é a diferença? E então, depois nós vamos ver um exemplo prático. Quando eu estou falando de cobertura era o projeto antigo, né? Os projetos mais antigos de Wi-Fi pensavam muito em cobertura. Eu tenho um AP com uma potência alta, que ela cobre uma área muito grande, e obviamente quanto maior a área, quanto maior o diâmetro do que eu estou cobrindo, a área que eu estou cobrindo, obviamente mais clientes eu vou ter dentro, e quanto mais distante eu fico do AP, minhas taxas de transferência vão caindo. Então, minha banda vai. Então, onde você usa um projeto por cobertura hoje? Antigamente, a gente usava cobertura para tudo. Isso mudou radicalmente, principalmente de 2019, 2020 para cá, com o advento do Wi-Fi 5, 6, com o uso mais massivo do Wi-Fi 5, 6, 6E, 7, que isso aqui mudou completamente, ficou água e vinho, tá? Então, a cobertura, hoje, cobertura é quando eu tenho uma grande área aberta, uma área de armazém, né? Aonde, via de regra, eu quero sim cobrir área, mas dentro dessa área eu tenho uma densidade pequena, poucos clientes conectados, nós vamos entender por que eu não posso colocar tanto cliente junto, é o limite do ar, o limite da banda, tá? E esse cliente, por exemplo, é um coletor
que para ele, se eu entregar para ele 10 mega de conexão, tá excelente, é um sinal excelente para aquela missão de negócio, para aquela função de negócio dele, né? Então, hoje eu desenho para cobertura, normalmente, áreas abertas, poucos clientes, onde eu não tenho requisito de banda. E qual que é o oposto disso? É o desenho mais moderno, é o desenho por capacidade, é o desenho que 90% das vezes nós vamos encontrar no nosso escritório, é o que deveria ser em todos os escritórios. Eu estou buscando performance, eu tenho vários usuários por metro quadrado, portanto, para eu poder fazer o melhor uso da minha capacidade, se eu aumento a área, eu abarco mais, eu englobo mais clientes. Se eu englobo mais clientes, eu tenho menos banda, eu tenho mais gente compartilhando banda, compartilhando recurso do AP. Então, não posso fazer isso. Quando eu desenho por capacidade, eu desenho microcélulas, células menores que vão atender 25, 30, dependendo se você tem uma demanda baixa de coisa, 35 clientes, eu vou tentar criar uma microcélula com uma banda e um canal específico para atender uma área. Pensa nisso aqui como um spot de luz. Eu estou criando um foco de luz para atender aquela área específica. Aí eu garanto capacidade, aí eu garanto performance. Se eu abrir isso, eu começo a ter problemas. Então, são diametralmente opostos, cobertura e capacidade. Tá? Vou até mostrar agora um exemplo aqui de uma montagem e posicionamento, né? Onde eu vou até mostrar um projeto que foi desenhado por capacidade, por cobertura, quando na verdade ele deveria ter sido desenhado por capacidade. Bom, como é que a gente faz um projeto de Wi-Fi? Ou como é que a gente sabe que nosso Wi-Fi está funcionando? Existe um software para isso. Existe software e equipamento para isso. Se chama Planner, tá? Você vai ter um software de survey, Planner, tem alguns no mercado, né? Mas, basicamente, o que ele faz? Você coloca as características da sua planta, ó, que eu falei lá no começo, preciso da planta, as paredes, né? As paredes que você tem no ambiente, os vidros, as divisórias, você tenta representar o máximo das barreiras físicas que você tem, você conhece as áreas que os usuários vão entrar, e esse software, ele vai lá e consegue o quê? Consegue calcular ou estimar da melhor forma possível quantas antenas eu preciso, qual a melhor localização dessas antenas, quanto que ela vai cobrir, quanto de performance vai dar, né? Então, eu consigo estimar, né, as arinhas verdes aqui, que vocês estão vendo aqui, são áreas de ótima cobertura. Então, existe um software para calcular isso, tá? Existem diferentes softwares com maior ou menor grau, são softwares especialistas, etc. Né? É um trabalho, para fazer bem feito, é um trabalho minucioso, tá? Um trabalho que tem que sentar para fazer, mas você parametriza o seu ambiente inteiro e consegue obter 90 e alguma coisa por cento de precisão no teu projeto. Olha um exemplo aqui, onde eu tinha uma alta densidade. São várias salas de trabalho, nós estamos falando aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 salas de trabalho, tá? E como é que estava esse projeto? O pessoal foi lá, para economia, fez um projeto por cobertura, colocou os APs no corredor. Tem paredes dividindo, são paredes sólidas, portas, né? A gente vê as portas aqui dividindo. E tá bom, a pessoa que fez o projeto inicial falou assim: não, vou comprar 5 APs de alta potência, de alta cobertura, e vou tentar cobrir isso aqui. Bom, problema número 1, né? Você tem APs muito próximos. Por acaso, esse projeto era em 2.4, então, 2.4 eu não posso, nós vamos ver daqui a pouco, eu não posso repetir canal. Então, 1, 6, 11, 1, 6, eu tenho pouco canal para não ter cochêneo, para não ter competição entre canais. Outra coisa, onde está meu cliente? No corredor ou dentro das 14 salas? Dentro das 14 salas. Outro problema, 14 salas, cada uma sentando, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 salas, cada uma sentando em média 30 pessoas. São mais de 300 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos falando que cada P tinha que suportar banda para pelo menos 60 clientes. Tendo que romper parede, tendo que trabalhar com um canal diferente. O Wi-Fi desse lugar trabalhava? Funcionava bem? Não, funcionava no corredor. É que onde as pessoas não precisavam, né? Mas dentro das salas havia muito problema.
Como é que se resolve um problema desse? Então, foi um design por cobertura. Eu tentei colocar APs com alta potência, com alto alcance, para poder chegar dentro das salas. Isso é uma peça até, comprado com APs até mais caros para fazer isso, de alta distância. Foi feita uma troca. Vamos fazer o seguinte, um AP de menor capacidade, duplo rádio 2.4 e 5, um em cada sala. O 2.4 tem um alcance maior. Então, a gente fez um jogo da velha. 2.4, 2.4 desligado. 2.4 em outro canal, 2.4 desligado. 2.4 desligado, 2.4 ligado. Já cobri todas as salas. O corredor está coberto? Está coberto, porque o 2.4 vence as paredes bem. Tenho co-channel? Não, porque eu estou... Ao fazer esse jogo, esse zigue-zague que a gente está vendo aqui no desenho, eu contive o sinal dentro das salas, então não tem interferência no 2.4. E no 5? O que a gente fez? Uma célulazinha dentro de cada um. Então ele fez investimento. O investimento dele foi um pouco maior? Foi. Mas olha agora como ele tem uma cobertura perfeita, no corredor onde as pessoas circulam, dentro de todas as salas que ele precisava, né? E aí a gente fala, ele pulou de 5 para 14 APs. Fez investimento maior? Fez, mas ele precisou, como ele colocou, agora um AP tem 2 rádios, né? Um AP em 2.45, ele está atendendo muito menos clientes, então ele pode trabalhar com AP de menor alcance, de menor capacidade. Então ele investiu, investimento por investimento, ele fez um investimento muito mais inteligente ao fazer essa movimentação. E o serviço melhorou absurdamente. Este é um exemplo, então, de projetar por capacidade. Células menores, próximas do meu cliente, uso inteligente das bandas. Onde a gente vai usar, por exemplo, cobertura, né? Armazém. Armazém eu tenho... Aqui é um exemplo de um armazém, nem tá o mais perfeito, mas olha aqui. Eu coloco um AP cobrindo uma... E até trabalho com antenas setoriais, né? Nem antena Omni, vou trabalhar com antenas setoriais, onde eu vou dirigir o sinal para dentro dos corredores. Olha o que tá. Eu tenho um AP em cada parede, com antena Omni jogando o sinal para dentro de cada um. Assim que se projeta. Mas olha a característica. Quantas pessoas tem cada um desses 2 corredores? 2, 3, 4 empilhadeiras? Como é o requisito de banda? É um coletor, 1 mega, 2 mega, e eu se oferecer 10, está ótimo para ele. Outros detalhes importantes, né? Montagem. Montagens bonitinhas. Montagem de um AP Omni, colocado no teto, no meio da sala, distribuindo o sinal com visada para todo mundo. Ou então, se eu tenho muito duto de ar, muito elemento no meu teto, etc., a gente faz a montagem no postezinho para privilegiar o equipamento, né? Não ter que perder sinal nessas barreiras aqui. Ou então, se eu estou trabalhando, por exemplo, num armazém, olha a montagem certa, montado na parede, na altura da empilhadeira, né? Fora da circulação, jogando o sinal Omni para frente. Ou então, né, alguns salas menores, sala de reunião, ou às vezes na hospitalidade, etc., se trabalha com os wing wall, né? Onde eu ponho um wing wall? Na altura das pessoas. A pessoa vai estar de pé, no celular eu coloco ele na altura das pessoas. Se eu colocar ele, eu já vi projeto, por exemplo, de wing wall, que a pessoa colocou lá embaixo na tomatinha lá do pé. Não ajuda muito, né? Então eu também consigo fazer uma montagem interessante. Então são formas de montar. Mas eu tenho que me preocupar com isso também. Como não montar? Dentro de rack, de ponta cabeça, né? Olha esse exemplo aqui, o AP está montado de ponta cabeça. Outro exemplo de lugar que não se monta, montar em esquina, não vou entrar nos detalhes por quê, mas montar em esquina é péssimo. Próximo dessa viga, então eu estou refletindo, uma antena Omni, ela está refletindo o sinal inteiro para todos os cantos, né? Eu estou perdendo mais da metade do sinal dela em reflexão, eu estou mandando o sinal refletido na outra esquina. Ou então, muita gente faz, por questão estética, esconde os APs. Escondi o AP dentro da caixinha, dentro da coisa, já vi gente colocar dentro do forro, eu automaticamente estou roubando 3 a 6 dB, eu estou dividindo por 2 ou por 4 a capacidade de transmissão do equipamento. Gerando problemas, né? Gerando reflexão, gerando uma absorção de sinal muito grande. Bom, e a validação do lugar, né? É possível instalar naqueles prontos? O planner falou que era para colocar nessa posição aqui. Putz, mas aqui tem um duto. Eu tenho que virar ele um pouquinho para lá. Eu tenho problema de circulação, principalmente em projeto de armazém. Coloquei que o AP ia ficar nesse canto do armazém. Putz, mas aqui é empilhadeira, o pessoal da segurança do trabalho vai falar que a empilhadeira vai pegar.
Eu tenho visada, uma coisa muito importante. Vou montar o AP. Por que a gente monta AP de escritório no teto? Por uma questão simples. Tem visada, né? Do meu notebook aqui, do notebook de vocês, você está sentado. Se você tem uma visada para o AP está ali no teto, ele está fazendo ali a hipotenusa chegando até o teu computador, você está facilitando a visada, você está facilitando com que o sinal chegue até você. E todos os outros clientes que estão em volta de você, por exemplo, no escritório. Né? Então, se você coloca isso dentro, debaixo de uma mesa, ou coloca muito baixo um AP, coloca na parede, numa posição muito baixa, você tem várias pessoas passando, você tem divisórias, etc., você dificulta o sinal. Outra coisa, cabeamento. Falei que instalar nessa posição, meu cabo chega até lá? Quero evitar mesh. Putz, preciso de um cabo passado aqui. 1, 2, enfim, quantos forem necessário. Temos que evitar mesh. Né? Preciso de suporte, infraestrutura, né? Putz, tenho ali um lugar onde eu vou ter que fazer um suporte. Então tem que fazer esse levantamento. E até, idealmente, se você tiver um AP do modelo que você quer fazer, o ideal, até para fazer a validação no local, é antes de começar o projeto, é pegar um AP do modelo que você está querendo colocar, subir na posição e andar com esse software em volta para poder fazer uma validação do sinal. Sobe na posição, sobe num tripé, valida o sinal, ficou como eu queria, vai para o próximo, ficou como eu queria. É um trabalho, por isso que até muitas vezes um survey completo custa, porque você pega um lugar que tem 40 APs para colocar, são 40 validações que eu tenho que fazer quando a gente faz um survey no local. Né? Outra coisa muito importante, análise de espectro. A gente fala que a gente trabalha com Wi-Fi com 2.4, com 5 e hoje em dia, né, as novas tecnologias 6E e 7, a gente trabalha até com 6 GHz. Mas eu posso usar isso? Como é que está o meu ambiente? Né? Uma rede wireless Wi-Fi, né, eu estou usando um meio compartilhado. A radiofrequência é um meio compartilhado. São bandas não licenciadas, ou seja, qualquer um pode usar. Né? Eu não preciso pagar licença, eu não tenho é diferente de uma banda de um celular de um 4G, por exemplo, onde a operadora X comprou aquela frequência, não, uma frequência compartilhada. Então, eu estou compartilhando, eu estou concorrendo com a peso da minha própria infraestrutura que estiver operando no mesmo canal, outras redes Wi-Fi em volta, outros sinais, interferências e serviços na mesma banda, é um meio compartilhado. Então, antes de eu saber, de eu fazer meu projeto, eu tenho que olhar se eu consigo utilizar as bandas que eu originalmente, né, as bandas e frequências que eu originalmente estou querendo fazer. Uma ferramenta muito simples para fazer isso são as análises de Wi-Fi. Uma análise de Wi-Fi, para quem já viu algum software desse, vai te dizer, dentro de cada canal, aqui a gente está vendo os canais em 5 e 2.4, quais são as minhas redes ou outras redes em volta, redes Wi-Fi, que estão interferindo. Então, por exemplo, né, no desenho aqui da direita, que é esse 2.4, aqui é um lugar de propósito que foi coletado dentro de um shopping, né, eu vejo aqui que é praticamente impossível usar o 2.4, porque eu tenho muitos sinais acima de 80 dB concorrendo comigo. Ambiente de shopping, né? N lojas com o seu próprio modemzinho da Vivo, emitindo com potência máxima, etc., concorrendo pelos corredores e áreas comuns do shopping. Né? Agora, no 5, eu tenho condição de trabalhar, eu tenho vários canais disponíveis aqui. Embora eu tenha uma concorrência nos canais baixos e nos canais altos, mas eu tenho toda essa área para trabalhar. Outra coisa, mas eu não tenho só interferência de Wi-Fi, né, do meu ambiente. Eu tenho outras. Né? Então, aqui é um desenho de um analisador de espectro, uma ferramenta especializada que analisa sinais Wi-Fi e não Wi-Fi. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que o canal 6 do 2.4, nesse ambiente de exemplo que a gente está usando aqui, ele é impraticável de uso. Né? Tanto pela frequência com que ocorre, quanto pelo segundo a segundo do que ocorre, este canal, esta frequência está sendo altamente utilizada. Também vejo esses piquinhos azuis que a gente vê aqui, são outras interferências não Wi-Fi. Estão pequenas, estão ocorrendo poucas vezes, esses piquinhos azuis aqui, azuis mais claros aqui. Então, dá para utilizar. Então, nesse exemplo, né, olhando outras interferências com equipamento dedicado, eu consigo verificar que dá para usar o 1, dá para usar o 11, não dá para usar o 6, nesse ambiente de exemplo. Eu tenho que olhar isso, por quê? Eu consigo usar 2.4? Que canais?
Quais canais dos 5 eu posso usar? Normalmente o 5 vai ter mais canais. Posso usar? Posso. Existem uns canais, não vou entrar nos detalhes aqui, mas a banda de 5 GHz ela é dividida em 3 faixas, que a gente chama de canal baixo, canal alto e canais DFS. Posso usar DFS? Já vamos olhar isso aqui. São aqueles canais do meio do meu desenho aqui, ó, que a gente estava olhando aqui, esses canais do meio são os canais DFS. Posso usar? Vou falar sobre isso, né? Existe outra interferência? A gente uma vez foi num cliente onde ele tinha uma máquina que imprimia lata. E esse equipamento de lata, ele emitia uma frequência de rádio, ele emitia uma interferência de rádio tão grande que era impossível usar equipamento 2.4 na rede dele. Então, outras interferências, dependendo do ambiente, pode tornar impossível o uso da frequência. Bom, por que a gente fala isso? Porque agora que eu sei o meu ambiente, onde eu vou colocar os APs, meus requisitos de negócio, meus clientes, que equipamentos eu vou usar, onde eu pretendo colocá-los, já validei no local se dá para instalar, agora eu tenho que fazer um plano de canais. O que é isso? Eu tenho, no meu plano, eu tenho que criar, imagina os canais como pistas de uma rodovia, tá? Então, eu tenho que pensar em ter o máximo de pistas disponíveis, de forma que eu consiga fazer com que diferentes tráfegos, cada um corra na sua pista. É a mesma rodovia, que é a frequência, 2.4, 5, 6. As bandas são as pistas individuais. Então, quanto mais pistas eu tenho, mais paralelismo eu consigo fazer, tá? Só que o que não pode acontecer, tá? A regra de ouro é usar o máximo, ter o máximo de canais possíveis e não sobrepor canais. Beleza, no 2.4. 2.4 só tem 3 canais com largura de banda de 20. O 1, o 6 e o 11. Olha como é que fica isso. Se eu colocar aqui 1, eu posso colocar o do lado 6, eu posso colocar o do lado 11. Logo, aqui eu só posso colocar o 11. Aqui, para não ter interferência, o 6. Olha como eu tenho que delimitar minha célula para que o 1 não pegue com 1, o 11 não pegue com 11, o 6 não pegue com 6. No 2.4, se não tiver nenhuma interferência, eu tenho que trabalhar com uma potência, com um tamanho de célula muito bem definido, porque eu tenho só 3 pistas para multiplexar, 3 pistas para usar, 1, 6 e 11. Já no 5, se eu usar os canais DFS, tá? Eu posso ter até 25 canais se eu trabalhar com uma largura de 20, tá? Então, as frequências de 5 elas foram liberadas em diferentes tempos. Foi liberada primeiro as bandas baixas, que a gente chama aqui o verdinho aqui de baixo, as bandas altas e as bandas que ainda são utilizadas esporadicamente por canais de meteorologia e aeroportos. Só que o pessoal evita usar esse canal do meio aqui, mas não tem problema nenhum de usar esse canal do meio. Para isso, você faz uma análise de espectro para verificar se você tem radar ou não. Se você tem algum radar meteorológico, algum aeroporto próximo, você vai verificar que alguns desses canais caem. Mas eu preciso matar todos? Não. É só não usar aquele canal específico, aqueles 2, 3 canais que o aeroporto ou o radar meteorológico está usando. E o AP faz isso para você. O AP só é homologado no Brasil se ele tiver o mecanismo para automaticamente detectar o DFS e falar assim, não, tem um radar meteorológico trabalhando, deixa eu sair, tem um aeroporto usando essa frequência, deixa eu sair. Tirando essa restrição, nenhuma. Posso trabalhar se na minha região não tenho presença desses sinais, tenho 25 canais. E quando eu tenho 25 canais, o meu jogo da velha, né? O meu jogo da velha fica muito mais interessante, né? Porque olha que eu posso pôr um 30, se eu trabalhar com 20, 36, 52, 60, 64, 100, 48. Olha que eu praticamente não repeti. Eu coloquei 3, 6, 9 APs aqui, ó, nesse exemplo aqui, onde eu não precisei, deixa eu ver, eu acho que eu não repeti nenhum aqui. Não precisei repetir nenhum. Então, uma área que vai cobrir um escritório 9 APs, vai cobrir 200 pessoas, praticamente, se eu trabalhar com um canal de 20, eu não repeti nenhum. Eu tenho canal suficiente, tenho diferentes pistas o suficiente para poder distribuir isso aqui. Tá? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Tá? E como é que eu faço, então? No 2.4, enfim, eu tenho que pensar muito bem, porque eu só tenho 3 para dividir. No 5, eu posso usar até 25 canais. Tem muito mais capacidade de
distribuir melhor. Eu não posso ter, tá, gente? A regra é essa aqui, eu não posso ter 36 intersectando com 36 ou aqui embaixo. É essa a regra. Se você pegar dois APs, um do lado do outro, operando no mesmo canal, você criou o que a gente chama de uma macrocélula. Você criou um dos maiores problemas que pode ter no Wi-Fi. Então, você olhou na sua planta de AP, um está no 36, o outro está no 36, pode olhar que você tem problema agora. Porque os dois estão concorrendo pela mesma pista. É a mesma coisa que eu pegar duas pistas e pôr um negócio de cone para as duas convergir para uma só. Eu acabei de fazer isso. São dois tráfegos convergindo para a mesma pista. Tá? Então, como é que eu distribuo isso aqui? Se eu tenho um ambiente de alta densidade, né, centenas de pessoas, etc., e eu preciso ter mais pista para escoar mais tráfego de mais pessoas, eu trabalho com larguras de canais de 20. Se eu tenho um ambiente de média densidade, 8 antenas, 10 antenas, que eu consigo fazer aquela distribuição com os canais mais simples, então posso aumentar o meu canal para 40, posso trabalhar com um pouco mais de banda, né? Mas tenho que ter cuidado para usar isso. Se eu tenho um ambiente de alta densidade, gente, é mais fácil, é melhor você ter mais canais disponíveis do que ter mais banda disponível. É mais fácil você dividir os clientes em várias células, menos clientes em cada célula, distribuindo melhor o tráfego, do que criar uma grande célula fazendo isso aqui. Depois, quem quiser, eu tenho um estudo, um estudo de laboratório mostrando a diferença entre trabalhar com 80, 40, 20. E o quanto você acha que está ganhando e, na verdade, você está perdendo na mesma quantidade de clientes. Né? Hoje em dia tem até de 160, tem até 320, teórico, 320, largura de banda. Horroroso, né? É uma coisa que não dá para seguir muito. Olha, é o que eu falo, no ambiente doméstico, dá para usar? Dá. Putz, eu tenho um único escritório que sentam 10 pessoas, 20 pessoas, dá para usar? Aí tudo bem, aí dá para usar. Né? Mas no ambiente corporativo é difícil você conseguir uma situação para utilizar 80 canais acima de 40 de largura, tá? Por quê? Menos, olha aqui, menos, cada vez que eu aumento a largura de banda, ó, tá vendo aqui a largura de banda, em 20, tá pequenininho aqui, né? Em 40, em 80, tá vendo? Eu tenho menos canais, ó. Se eu aumentar de 20 para 40, eu passo a ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu dividi pela metade a minha capacidade de criar células que não tem competição, que não tem co-channel, que não operam no mesmo canal. É esse o problema, tá? Então, essa é a recomendação, tá? E sempre avaliar, através de uma análise de espectro, se você pode usar o DFS ou não. Se aumentou mais canais para poder trabalhar, se aumentou mais pistas possíveis na sua rodovia. E aí, finalmente, a gente fala de data rate mínimo, né? Que é isso? Determinar o mínimo exigido para um cliente se conectar. Por que é bom aplicar data rate mínimo? Você controla o tamanho dessa célula. Sabe aquela célula, aquelas bolinhas que a gente colocou? Aquilo a gente chama de célula. Né? É onde eu vou operar um conjunto de clientes. É um AP com seus clientes em volta. Quando eu trabalho com data rate mínimo, ou seja, o que eu vou aceitar se conectar, ter uma capacidade menor, eu controlo o número de clientes de uma forma melhor. Eu facilito o roaming, porque eu mostro para o cliente, olha, aqui você está com uma taxa muito baixa, está abaixo do que eu aceito, vai para o próximo. Né? Evita com que equipamento muito antigo fique consumindo o seu airtime. Né? Melhora a qualidade para voz e vídeo, afinal, você só aceita um cliente que não tem a condição de se conectar com uma qualidade mínima, com data rate mínimo, né, com um throughput mínimo de banda, não vai se conectar, né? E você também reduz um problema de retransmissão, tá? Então, se sua rede não tem legado, ABGN, né, Wi-Fi 1, 2, 3 e 4, pode aplicar 24 sem medo. Pode aplicar um data rate mínimo de 24 sem medo. Vamos lá. Capacidade de banda. Tá? Capacidade de banda. Depois que eu definir quais canais que eu vou trabalhar, né, eu tenho que pensar o seguinte, né? Que eu tenho que compartilhar cada canal desse com um número X de clientes. Eu vou pegar cada canal, ó, vamos dizer, eu tenho 25 canais que eu vou usar de 20. Vou usar todos. Tenho os 25 disponíveis, no 5, por exemplo. Como é que eu vou dividir isso agora em banda para os meus clientes? Né? Eu tenho que pensar o seguinte, isso aqui, gente, os 20 MHz ou 40 MHz que eu coloquei de banda é um recurso compartilhado. Vou falar de um jeito bem tosco aqui. É um hub que você está compartilhando
com X clientes. Então, um hub, quanto mais cliente eu ponho, pior fica, porque eu aumento a colisão na rede. De um jeito bem tosco de falar, sim, é um paralelo bem simples que a gente pode fazer. Eu estou compartilhando essa banda, não é que nem o cabo que eu tenho 1 giga, 1 giga, 1 giga, 1 giga dedicado para cada um. Não, eu tenho uma banda muito menor, eu tenho uma largura de banda muito menor para compartilhar, né? Então, por exemplo, canais de 20 podem oferecer entre 80 e 170 mega, dependendo do seu parque, dependendo se o seu parque suporta, por exemplo, MIMO 2x2. Olha lá como tem que entender o seu parque de clientes, não é só o AP. Tem que entender também a qualidade do que você compra. Se eu trabalhar com um canal de 40, se meu projeto permite trabalhar, eu aumentei para 200 e 400, entre 200 e 400 a minha banda por canal a ser distribuída. Só que é o seguinte, nossa, Saulo, 80, 170 mega, será que dá conta? Gente, dá conta. Isso aqui é uma tabela geral, tá? Quanto um cliente consome. Quanto cada cliente, usando cada aplicação naquele instante, consome. Gente, para acessar um e-mail, 0,10 mega. Para navegar na web, 1 mega. Para trabalhar, por exemplo, numa chamada de vídeo com um HD, 1,5 mega. Em Full HD, né? 3 a 4 mega. Uma estação de videoconferência, 5. Estourado. Então você vê que a gente às vezes fica focado demais em banda, quando a gente não precisa se focar em banda. Eu consigo distribuir. Estava pegando, por exemplo, a estatística do escritório da gente ali. Na segunda-feira a gente tem pelo menos 3 reuniões simultâneas, a gente tem o NOC operando, a gente tem o pessoal de engenharia operando, é um dia que tem mais de 60 usuários na nossa rede. Eu não passei de, se eu não me engano, meu pico foi de 100 mega. Contando, e a gente lá tem 10 rádios. Não, somado, eu não passei de 100 mega. Todo mundo trabalhando, teve videoconferência, teve gente conectada remota, gente usando VPN, etc. Vocês estão vendo como a gente às vezes exagera? O cliente não precisa de tanta banda. E se ele precisa, é o exemplo do engenheiro com CAD 3D altamente pesado, ele não é cliente Wi-Fi. Ou não recomendo, a não ser que você ponha um AP dedicado para ele. Não estou dizendo que é errado, né? Mas é mais barato você colocar um cabo. É mais inteligente, você vai ter menos problema colocar um cabo. Então você tem que ver, né? A gente consegue trabalhar com taxas muito baixas. Então o que a gente recomenda? Tá? Isso aqui a gente é prática, depois de ter feito centenas de projetos de Wi-Fi. Se eu colocar numa rede corporativa 30 mega, limite de banda de 30 mega para uma rede corporativa, você não tem reclamação nenhuma. E nenhum cliente vai conseguir atrapalhar a vida do outro. Numa rede guest, BYOD, 5. Tá ótimo. Ou o cara vai querer atualizar o iOS dele na rede guest de vocês. Sinto muito, vai para casa. Né? A gente, lógico, cenários e cenários, gente. Eu estou dizendo aqui uma recomendação geral. Mas isso ajuda muito a melhorar. Ok? Potência. Gente, potência. Potência é o seguinte. Quanto eu vou pôr de energia no rádio para aumentar o meu sinal? Por quê? Porque a cada vez que eu me afasto da minha antena, do meu access point, eu perco potência de sinal numa escala de 6 dB a cada vez que a distância dobra. O ar vai roubando o sinal de rádio. Então, quando eu aumento potência, eu basicamente aumento distância. Quando eu aumento distância, pensando numa antena unidirecional, eu não estou aumentando o meu raio. Quando eu aumento o meu raio, eu não estou cobrindo mais clientes. E se eu estou no ambiente de alta densidade, eu não vou ter mais gente concorrendo pela mesma banda, concorrendo pelo mesmo canal. É mais gente dentro da mesma pista. É basicamente o seguinte, se eu aumentar demais a minha distância, né? Aumentar minha potência, eu vou aumentar minha distância, eu vou estar cobrindo mais gente. Se eu estou cobrindo mais gente, eu tenho mais gente brigando por mais recursos, competindo por mais recursos. Sem falar que uma antena começa a interseccionar naquelas minhas bolinhas, naquelas intersecções das células, uma célula começa a invadir o espaço da outra. E aí, o sinal de rádio gera uma macrocélula. Então, aumentar a potência, gente, é algo que não se faz. Vou dar uma referência para vocês.
aqui no meu escritório. A antena que transmite mais, porque ela tem uma área com muitas paredes e que tem que fazer, tem 10 dB de ganho. Porque ela tem que romper 2 barreiras físicas para chegar lá. O resto das antenas, onde estão trabalhando em áreas livres, onde eu quis desenhar meu sinal, 3, 4 dB. É um grande erro aumentar a potência para tentar cobrir sinal. Tá? Por quê? Não é solução. Porque eu quero a minha canoinha mais cheia. Não é solução. Gera muito efeito colateral. Macrocélula. Somo uma bolinha do canal 36 com a outra do 36. Se eu aumentar demais, uma intersecciona a outra. Criei o cone, fazendo com que 2 pistas virem uma só. Criei o cochannel. Eu crio o efeito de stick client. O que é o stick client? É aquele cliente que você está olhando aqui, o cara está debaixo do AP2 e ele ainda está conectado no AP1. Mas por que isso aconteceu? Porque ele está enxergando um sinal ainda bom do lado, uma célula está invadindo o outro, o cara podia estar conectado, distribuindo melhor os clientes dentro das células, e você está tendo um stick client. Você também faz com que tenha falha de roaming. Você cria um negócio chamado assimetria de potência. O que é isso? O cliente, a antena é um rádio especializado, com antenas de alto ganho, etc. Então, o cliente enxerga um sinal ótimo. Só que a antena do equipamento do dispositivo cliente, ela é muito mais fraca, né? Isso é muito mais fraca. Ela vai transmitir de 3 até 6 vezes mais fraco do que a antena do access point. Olha o que acontece. Legal, tô vendo a barrinha cheia aqui no meu celular aqui, ó, 63. Só que a antena enxerga a menos 74. O TX tá bom, o RX tá péssimo. O que adianta? Aí você fala assim, nossa, mas eu tô com a barrinha cheia e minha videoconferência tá ruim. Você pôs potência demais, você tá querendo enganar com a barrinha. Tá? Então você é outro problema que se cria. Pode ter um efeito de alta retransmissão. Né? E você vai ver isso, se você ligar um sniffer, etc., você começa a ver contenção na rede. É tanta gente, imagina o seguinte, é numa churrascaria, onde está todo mundo sentado, em vez de todo mundo ficar tendo conversas em menor tom e mais fechadinho, todo mundo começar a gritar na churrascaria. Né? Chega uma hora que assim, o único jeito de manter uma comunicação é se a gente falar, peraí que é minha vez de falar, peraí que é minha vez de falar, peraí que é minha vez de falar, senão ninguém escuta mais ninguém. Né? Isso é uma contenção no airtime. Então, é isso que a gente tem que evitar. Então, não coloquem excesso de potência. Potência tem que ser calibrado na mão. Aonde que se calibra a potência? No survey e ajuste final. Montei tudo, fiz meu planner, montei tudo, desenhei que potência eu vou precisar, etc. A hora, antes de eu liberar para o meu usuário final, agora é a hora que eu tenho para fazer o ajuste fino. Eu tive alguma limitação do planner? Putz, aqui tinha uma parede que eu vou ter que colocar 1 dB a mais de potência, porque eu não tinha... O planner falou que a parede era assim, mas ela tem um quadro por trás, está roubando um pouquinho mais. Opa, deixa eu fazer o ajuste fino, né? Putz, o data rate mínimo está atendendo, eu vou fazer o que a gente chama de walkthrough, eu vou andar em volta da antena instalada com equipamento especializado, verificando se o que eu desenhei e planejei até aqui está funcionando, e aí eu vou ter que, muito provável que eu tenha que proceder com ajustes finos. Mas como você veio planejando e pensando em todos esses aspectos, você já conseguiu se livrar dele. Você consegue validar que taxa de potência, que taxa de transferência você obteve. Se precisar de um ajuste fino, de um reposicionamento, é hora de você fazer. Às vezes, para mudar o AP um metrinho para lá ou para cá, para melhorar o sinal, pode ser a hora de fazer, para testar seu roaming, para validar essas premissas que você colocou lá em cima, nas premissas de negócio, foram atendidas. Tá? E, finalmente, gente, o monitoramento contínuo. Né? O ambiente de Wi-Fi, né, é um ambiente extremamente dinâmico. Eu desenhei para sentar 50 pessoas aqui. Aí amanhã, alguém tem a ideia linda, maravilhosa de fazer lá todo mundo de pé, fazer uma videotransferência e todo mundo quer usar o AP ao mesmo tempo. Eu projetei aquilo para 50 pessoas, hoje está 100 pessoas naquela área. Qual a probabilidade de eu ter problema? Desenhei para 50, está tendo que atender 100. Dependendo da característica, pode não atender. Novas interferências podem surgir. O teu vizinho pode ligar uma nova rede Wi-Fi, transmitindo numa potência muito alta e interferindo na sua estrutura.
né? A tua rotação de canal, se você colocou teus canais em automático, pode não ter acontecido da melhor forma, e de repente 2 células, lembra que eu falei? Uma célula não pode estar operando no mesmo canal da outra. Às vezes acontece do algoritmo colocar 2 células próximas na mesma coisa, aí você tem que ir lá rapidinho trocar essa célula do que vai acontecer. Então tem que monitorar. A utilização de canal, sempre. Passou de 70% de utilização de canal, constante 65%, você vai começar a receber reclamação. Estou tendo interferência com o channel? Eu tenho colégio todo dia. Tem o hotspot, nós vamos ver um exemplo de hotspot, planejei que ali era para sentar 50 e ali hoje tem 100 por algum motivo. Outra coisa, meu SNR. SNR é a relação entre o sinal que eu estou emitindo e o ruído no ambiente. Então, não se mede por RSSI a qualidade, não se mede por RSSI, as barrinhas que a gente vê no Windows, no Mac, no celular da gente, são uma medição de RSSI, é uma potência, aquilo é a potência recebida, ela não leva em conta as interferências, ruídos, etc. Então, o indicador correto é SNR. Um SNR tem que estar acima de 20, se você tem uma aplicação de vídeo, tem que estar acima de 25 para você ter uma ótima qualidade. Taxa de retransmissão, estou tendo retransmissão na minha rede, opa, estou tendo potência demais na minha rede, tenho alta taxa de retransmissão, tem muita gente gritando na minha rede, concorrendo, conflitando. Tem um problema sério, que o pessoal às vezes não olha, tem o problema de PoE. O pessoal às vezes sai ligando a P debaixo do PoE, esquece de que tem um limite máximo. E aí o PoE começa, a antena liga, mas desliga, a antena liga com o PoE, mas ela recebe um tráfego inferior. Problemas de LAN, problemas de WAN, falha de autenticação, DNS, DHCP, isso tudo tem que ser monitorado constantemente, né? Então, por exemplo, aqui a gente fez todo um desenvolvimento, né, de uma ferramenta nossa aqui, né, de algumas monitorações nossas, ó, justamente para poder avaliar, né, interferências, sinais médios do cliente. Olha como é que eu meço sinal médio do cliente, por SNR, não por RSSI, né? O tráfego Wi-Fi, como é que ele está, por AMP. A utilização de canal, olha o azulzinho aqui, ó, um dia que provavelmente todo mundo estava conectado aqui sofreu, é um exemplo que eu trouxe, né? O consumo de CPU por AP, né? Tenho capacidade de processar aquilo. Olha os hotspots, né? Tenho 5 APs aqui, ó, mas ó, tem uma concentração de 100 e tantos caras ali em 2 APs. Tenho 171, 120 estão em 2 APs. Mal distribuído, por algum motivo, desequilibrou, né, meu balanceamento de APs. Se isso faz parte do seu plano, tranquilo. Mas isso está de acordo com o seu plano ou não? Né? E gráficos de sinais de cobertura. Como é que está a minha cobertura? Está de acordo com o planejado? Bom, pessoal, agora eu abro. Eu passei 2 minutos aqui do início da nossa conversa. Deu exatamente 1 hora e 2 minutos. Peço desculpas aí pelo meu atraso. E agora eu agradeço a todos aqui por ter ouvido e quem tiver alguma pergunta, dúvida, comentário, a gente agora vai abrir o microfone e, dentro do possível, vou ajudar vocês. Vamos lá, Saulo. O Reginaldo de Azevedo mandou: consegue classificar os melhores fabricantes de dispositivos? Bom, vamos lá. Os melhores fabricantes de dispositivo, lógico, o melhor fabricante do dispositivo, a gente tem que analisar não só os equipamentos, tá? Então, hoje a gente fala, por exemplo, né? Você é um pouco tendencioso, tá? Fortinet, tá? Então, por que a Fortinet é um equipamento excelente? Além dela ter uma gama de rádios, lembra que a gente falou na escolha do equipamento, ela tem uma gama de rádio, né? Modelos de rádio para diferentes necessidades, diferentes gerações, padrões, etc., que ele suporta, né? Ele tem um suporte, né? Ele tem um suporte tanto de hardware quanto de software já embutido na subscrição anual do equipamento, né? Então, você compra o equipamento associado ao FortiCare, ou seja, você tem um suporte forte do fabricante, tanto para hardware quanto para software. Quanto, lembra do assunto controladora? Se você já tem um Firewall Fortinet, ele consegue gerenciar o equipamento sem custo adicional, ele consegue gerenciar os access points sem custo adicional,
dentro da controladora, levando todas as características de segurança do firewall de última geração da Fortinet para dentro do AP, né? Então, a Fortinet é um exemplo desse aqui, tá? Existem outros fabricantes, né? O que você tem que olhar é isso, tá? Então, para não ser tendencioso, eu fui tendencioso agora, mas assim, para poder tornar uma classificação justa, é isso. É suporte. Suporte de quem está fazendo a integração para você. Você vai ter custo de controlador ou não. Cuidado. Eu tenho é uma coisa, vou dizer, pessoal. Eu tenho bastante restrição com controlador em nuvem, por exemplo. Acho que limita muito, né? A controladora, normalmente, a controladora em rede local, ela tem um nível de coleta de informação, uma interação com a base de rádio muito mais interessante. Minha opinião, isso é opinião, tá? Então, são coisas a se levar em conta, né? Então, suporte, capacidade dos equipamentos, se você encontra ali os equipamentos que você precisa, obviamente preço, né? Então, existem equipamentos de menor custo, mas cuidado com o que você está abrindo mão. Você pode estar, normalmente você está abrindo mão do chipset, você está abrindo mão, ou seja, da capacidade de processamento, né? Voltando ali no meu slide lá de equipamento ali, que eu falo dos equipamentos, ficha, que vai demorar. Qual que é o número do slide? Acho que é pensando ali, né? Vamos ver o que está na escolha de equipamento. Então, capacidade do usuário, cobertura, cuidado, não entrem nesse datasheet, cuidado com isso, é o que você quer, não o que o fabricante está dizendo que é a coisa mais maravilhosa. Então, seu equipamento, tem equipamentos de baixo custo? Tem, né? Mas, por exemplo, tem um equipamento outdoor que eu preciso? Tem antenas 4x4, por exemplo, se eu tenho um ambiente de alta densidade, né? Tem uma antena unidirecional ou uma antena específica para algum caso? Cuidado com a capacidade de processamento. Às vezes o cara economiza dinheiro no chipset, você tem um custo adicional na gerência, você tem uma análise, né, você tem uma antena dedicada para análise de espectro, que vai te ajudar lá na análise de espectro lá na frente, tá? Então, são ferramentas que tudo isso adiciona ou tira custo, ou o fabricante tem ou não deixa de ter, tá? Desculpa espero ter atendido tua questão, tá? Bom, vamos lá. Agora o Josué levantou a mão. Josué, se você quiser fazer... Por favor, Josué. Vontade. Primeiramente, agradecer pela apresentação. Obrigado, Saulo, ficou perfeito. Obrigado. E segundo, eu queria uma opinião no sentido do seguinte: pequenas e médias empresas que têm restrição de orçamento, obviamente, o que você indica para se fazer site survey em termos Olha, de software e hardware, né? Veja, vamos lá. Depende um pouco do teu requisito, tá? Mas vamos lá. Se você tem limite de orçamento, tá, para fazer alguma coisa, etc. Existem alguns softwares, tá? Alguns até livres, tá? Que você consegue fazer, né? O survey que você consegue. Vou dar um exemplo aqui, tá? Cuidado com, de novo, usem com parcimônia que eu vou dizer. Então, por exemplo, a Unify, no site deles lá tem um planner que você consegue jogar parede, jogar planta e jogar a tua antena, né? Existem outras ferramentas, algumas que você consegue comprar, né? Ferramentas de baixo custo, estou falando de ferramenta de $20, $50, etc., que te permite fazer alguma coisa no planner. Lógico, você não tem um nível de parametrização muito alto para isso, tá? Então, cuidado com isso. Então, se você não tem dinheiro para investir num software ou não quer comprar uma empresa, por exemplo, a gente faz esse trabalho de survey, né? Porque a gente tem isso aqui, né? Mas se você não pode fazer isso, existem softwares, por exemplo, que podem te ajudar a fazer isso, né? Então, eu, por exemplo, utilizo o Mac, né? Então, por exemplo, fazer uma análise se eu quiser fazer uma análise de espectro de Wi-Fi, existe um software chamado Wi-Fi Explorer, bastante interessante. Para você fazer um walkthrough no Android, por exemplo, tem uma ferramenta da Ubiquiti que chama Wi-Fi Man. No Android ele funciona sem um rádio externo. No iOS, você precisa comprar um rádio externo, que tem uma puta vantagem, tá? Mas você vai investir aí uns 900 a R$1.000 na antena externa para você fazer esse teste. Tem bastante oferta de todos os preços, mas é óbvio. Você falar, por exemplo, né, o estado da arte em survey planner é o Ekahau. São
né, hoje um ECHA-RAW completo, com todas as licenças, tarará, pode chegar a 100 mil reais. É impossível, né, é inviável, não impossível, é inviável para muitas empresas. Então, por isso que muitas empresas que não querem abrir mão da qualidade do projeto acabam contratando um serviço de survey. Sai mais barato do que comprar um software, porque também comprar um software muito simples, né, que vai depois te deixar muito gap de projeto, também é ruim, né? Obrigado pela explanação. Tá? Mas, assim, se você quiser dar uma olhada, dá uma olhada em softwares de planner free e instala se você tem Android, instala o Wi-Fi Man, tá? Quebra um bom galho para você fazer alguns levantamentos de potência, de sinal recebido, de throughput, tá? É uma ferramenta bem interessante e free, tá? Quebra um galhão. Hoje eu Obrigadão. acho que é a melhor. Valeu. Agora a gente tem uma pergunta aqui, Saulo, do Wellington Santos. Ele mandou no chat: existe algum cenário onde recomenda-se conectar um AP em outro AP ao invés de conectá-los todos diretamente no switch? É o Ou mesh. nunca devemos usar essa configuração? É o mesh. Olha, o nunca é muito forte, tá? Não quero usar a palavra nunca, é muito forte. Evita-se ao máximo, tá? Por quê? Criei uma macrocélula que, para operar em mesh, você criou dois problemas. Este AP, esse AP que está no cabo, e esse AP que eu estou distribuindo o sinal dele via rádio, tá? Ele está... vão ter que operar no mesmo canal, não tem jeito. Então, já criei uma divisão, já criei uma macrocélula. Segundo problema que eu crio é o seguinte: metade da banda, concorda que eu tenho TX, esse cliente, eu tenho um cliente que está transmitindo para esse AP que está amarrado via Wi-Fi comigo. Então eu tenho o airtime desse cliente e mais o airtime para ele retransmitir para esse outro AP. Então eu dividi a banda por 2, fazendo uma conta de padeiro aqui, eu dividi a banda por 2. Quando se usa mesh? Olha, se você não tiver, assim, se você não tiver outra alternativa, né? Se você perguntar a minha opinião, é que se você não tiver outra alternativa, tá? Então o mesh, né, que é conectar um AP debaixo do outro AP, se você fizer um teste, tá? Se você tem algum AP operando em mesh e você consegue passar um cabo, coloca o cabo num cenário desse e no dia seguinte me conta a utilização de canal, por exemplo, como caiu, como os usuários estão bem mais satisfeitos ali debaixo dele, sério. Cenários e cenários, tá, gente? Se eu tenho pouco tráfego, não tenho outra alternativa, também não vou condenar, não está errado. Né? É um mecanismo suportado pelo 802.1, né? Suportado pelo 802.1.11, existe um padrão específico, etc. Foi criado para ser utilizado, mas tem muitas restrições. Tá? No ambiente corporativo, evitem ao máximo. O Glauber Santos mandou aqui no chat: qual a melhor prática para o transmit rate e data rate para equipamentos da Aruba? Aruba. Vamos lá. A melhor prática para... Vamos lá. Isso aí não tem... isso, na minha opinião, é independente de fabricante, tá? O data rate ele é independente de fabricante. Eu tenho que analisar o meu parque de clientes, se eu tenho legado ou não, tá? E aí, se eu não tenho legado, tudo notebook, tudo novo, né? Naquele SSID, normalmente se configura, né? Os data rates você configura por SSID. Então, normalmente, vamos lá. Peguei minha rede, ela tem notebooks de 5 anos para cá, então é tudo Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, já tem um parque mais novo, né? Eu já tenho, naquele SSID Corp, por exemplo, aplica 24. Pode aplicar sem medo 24. Foi aquela recomendação que a gente teve. Comecei a ter, ainda tem uma área de sombra, desce para 18. Dá para trabalhar ali em 24, 18. Agora, uma rede que você não tem o controle dos seus clientes finais. Então, por exemplo, né, uma rede guest. Eu não sei que celular que vai vir nessa rede. Eu quero garantir, né? Imagina uma rede guest de um hotel, tá? Então, não vou falar rede guest da sua empresa, que, ok, é uma rede de conveniência, mas não, o cara que vai no hotel, por exemplo, né? Ele quer chegar lá e quer ter Wi-Fi. Então, você não pode colocar você não sabe o equipamento que vai entrar, se vai ser legado, se não vai ser legado, etc. Então, você é obrigado a manter essa retrocompatibilidade. Então, você é obrigado a deixar os data rates mais baixos. Né? Então, você tem que, infelizmente, construir sua rede para baixo. Tá? Então, independente de estar... Aruba pode ter algum ajuste um pouco mais, aí são as facilidades que cada fabricante coloca, mas se você me perguntar, regra geral para data rate,
tá? Independente de fabricante, tá? Talvez o Aruba tenha algum ajuste fino, o Aruba permite bastante ajuste fino, tá? Mas, via de regra, conheço o meu parque e não tenho legado, sobe para 24. Não conheço, trabalha com 12. Você vai trabalhar ali num equilíbrio bom entre tamanho de célula, facilitar roaming de cliente versus não criar problema para equipamentos legados. Rodrigo Bernardo, pode fazer sua pergunta. Alguém me perguntou do Ramina, tá? O Ramina. Gente, o Ramina, que o Paulo Ferreira, estava olhando a pergunta aqui do Paulo Ferreira. Ramina. O Ramina, tá? É um software novo. Foram alguns engenheiros da Ekahau que não estavam satisfeitos e saíram para montar montar a Ramina, tá? Tá recebendo bastante investimento. Eu fiz um teste com esse software. Gostei do software, tá? Ainda não está no nível do Ekahau, mas tem bastante potencial, tá? É um software novo, mas ele tem bastante potencial. O modelo comercial dele parece ser mais interessante do que o modelo da Ekahau, né? Ekahau você acaba tendo que comprar muita coisa upfront, e o Ramina parece que criou um modelo um pouco mais paga uma subscrição anual, acho que tem um modelo que você consegue pagar por projeto, ele foi mais flexível. Ainda é um bom software, ainda não atingiu o nível de maturidade do Ekahau, obviamente, mas é um software que tá prometendo bastante aqui, tá? Já tem bastante resultado com ele. Quem mais perguntou alguma coisa? O Rodrigo levantou a mão. Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, o que eu posso te ajudar? Primeiramente, Saulo, agradeço a apresentação. Eu tenho uma rede aqui recém-implementada, mais ou menos uns 3 meses. Não tenho tantos problemas, tá? Mas só para poder contextualizar um pouquinho, a gente tem 20 APs distribuídos em 2 andares. Tá bom. Em torno aqui de 205. Isso, 10 em cada um, assim, né? Vamos, mais ou menos isso. Em torno de 250 clientes, tá? Logicamente que eu tenho áreas com menos conexões, pensando aí numa área... você está usando? Estou usando Fortinet. Fortinet, joia, legal. Isso. Fortinet a gente consegue falar bastante. Legal, tudo conectado nos FortiSuite, né? Então a gente tem uma gerência legal. Você tá com o link ligado. Isso. Joia, pô, você tá com... Tô com uma Ferrari, mas preciso... Vou esconder aqui, tá? Vou esconder aqui e vou falar assim, não, você tá usando o melhor, de novo, né? Respondendo até a pergunta do fabricante, olha, você tá usando o melhor que o fabricante tem a oferecer. Você tá usando o Firewall, com o switch da família, Perfeito. com o equipamento da família, com suporte, com tudo da melhor forma integrado. Então, né, você cria uma coisa. Mas volta ao teu problema, desculpa. Você tem, então, 2 andares, 20 APs, 250 pessoas ou dispositivos? Dispositivos, pessoas eu tenho mais. Cara, você tem um ótimo balanço, de AP de cliente por AP. Perfeito. Só que em determinado momento, na configuração entregue aqui na nossa inauguração e tudo mais, eu percebi aqui que a gente está na frequência de 40 MHz, tá? Não tenho tantos problemas, vale... canal de 40, ok. Perfeito, não tenho tantos problemas, mas logicamente em algumas situações, em algumas antenas, a gente apresenta mais algumas lentidões que acaba durando pouco tempo ali, né? Mas a gente sabe que com certeza é alguma configuração ali. Eu também dei uma olhadinha aqui nos Transmit Power, que está mais ou menos... Aí eu vi que você falou sobre ter o máximo de 10, tá? Né, eu não tenho tua planta, tá? Cuidado quando você olhar no Fortinet, que você tem o Transmit Power e o EIRP, que é mais o ganho da antena. Aqui está como Transmit Power, tá? Ele está em automático entre 12 e 17. Tá bastante. Eu não consigo a planta... Vamos lá, desculpa. Imagina. Sem ver sua planta, eu não consigo responder com coisa, mas me parece, tá? Me parece bastante, tá bom. Tá, e só para finalizar, a gente só usa a rede 5 GHz e, por desconhecimento até logicamente, acho que é igual você falou, cada cenário é um cenário, né? Cada cenário é um cenário. Foi desativado todos os canais intermediários por decisão da empresa. É necessário, efetivamente, assim, eu estou querendo já novamente pedir uma troca, né, a gente ativar esses canais intermediários. É necessário, efetivamente, a gente deixar desativado esses canais? Não, você tem que saber usar DFS. Eu vou fazer um vídeo só sobre DFS para vocês. É uma lenda isso. Tá? É uma lenda. Mas, de novo,
você tem, ó, pelo que você está me descrevendo aqui, tá? Vale a pena no teu ambiente a gente fazer um trabalho de um ajuste fino, tá? Legal. Eu não sei se o teu pessoal... Que AP que você tem? 231F? 231F, perfeito. 231F, tá bom. Ó, você tem equipamento legal, ligado de uma forma legal, tá? Mas pelo teu relato aqui, é para funcionar legal, tá? Você tem 2.4 ligado ou desligado? Vou desligar esse fim de semana, não estou utilizando mais, tá? Tá bom. Não tem, gente, outra lenda, tá? 2.4 não é que é ruim, é que você tem que saber usar, ele tem mais limite para usar, tá? Você depois olha um post meu que eu tô defendendo, Não, o cenário aqui... 2.4, mas se você não usa, tá ótimo. O cenário 2.4 aqui é impossível utilizar justamente pela questão de interferência, a gente sabe, né, que o ambiente aqui, a gente já decidiu que não vai seguir você com pode ele. fazer uma jogada pondo 2.4 na rede guest, por exemplo, se você tem, que não é uma rede crítica. Exato. Você tira clientes concorrentes pela banda no corporativo versus... Tem várias jogadas, tá? Me parece, tá? Sem ver sua planta... Desculpa, de que empresa que você é? Você pode mencionar? Sou da Plano e Plano. Da Plano e Plano, tá bom. Então, me parece, tá? Um ambiente de escritório que você tem... A gente pegou um projeto parecido com o vosso, tá? De tamanho, de tudo... e que ele tinha problemas semelhantes aos vossos aqui, tá? E a gente passa basicamente por essa calibragem fina, tá? É uma calibragem fina que tem que ser feita aqui. Esse trabalho, teoricamente, deveria ter sido feito ao longo dessa jornada que eu descrevi hoje, mas sabe quando eu falo ali no final, que eu falo que tem que ter o ajuste final? Quando o cara vai te entregar, ele tem que ir fazer o ajuste final. Se ele não fez isso, tá explicado por que ainda não tá do jeito que você queria. Não, tá bom, perfeito. Então essa questão mesmo dos canais intermediários, igual você falou, não devo me preocupar. E a questão também do Transmit Power aí, você acha que tá bem alto, né, na verdade, né, para uma... Sem olhar teu ambiente é difícil responder, mas um primeiro palpite, tá? Me parece um pouco alto. Tá? Perfeito. O quanto tem que ajustar? Só vendo a tua planta, jogando dentro do survey. A gente faz isso, jogando dentro do survey, monitorando com as ferramentas para falar assim, achei. Tá bom. Né, tem que fazer uma calibragenzinha, tá bom? Fechou. Depois eu entro em contato com vocês e a gente conversa melhor sobre isso. Joia, estou à disposição. Obrigado. Imagina, obrigado eu. Quem mais, gente? Tem uma pergunta aqui no chat. Uma pergunta aqui no chat do Ricardo Guirado. Sobre as melhores opções para melhorar a segurança da rede corporativa de Wi-Fi, tanto em questões lógicas quanto físicas. Não sei se tem melhores práticas, alguma coisa que pode ser. Vamos lá, tá? Vamos lá, gente. Aí a gente vai ter um capítulo inteiro sobre a gente teria que fazer um webinar, a gente até estava discutindo antes desse aqui, do próximo webinar, para discutir sobre segurança, tá? Gente, vamos lá. Definitivamente, WEP, WPA, WPA2, protocolos antigos, inseguros por natureza, tá? Pela natureza que foram criados. É muito fácil você quebrar um WPA2, fazer um spoofing, fazer um rogue AP. Hoje em dia você procura ataque de DAult, tá, Ricardo? Se você procurar ataque de DAult, você faz com qualquer notebook, você faz um ataque derrubando uma rede WPA2 assim, tá? Você consegue derrubar uma rede sem esforço nenhum, usando o software em Linux, e até portaram para o Windows já essa porcaria, agora uma plaquinha de rede um pouquinho mais inteligente. Então, são protocolos realmente, né? A grande promessa para quando a gente fala de PSK e de PPSK vem com o WPA3, porque aí já tem algumas, já começa a implementar SAI, já começa a ter um nível de criptografia que evita esse tipo de problema, tá? Mas aí nós temos uma restrição, boa parte do parque dos clientes não suporta WPA3, tá? E aí a gente vai falar, né? Se a gente está falando do ambiente corporativo, tá? Gente, uma coisa que o pessoal faz muito, que não, assim, só serve para dificultar, tá? Mas não resolve muita coisa. Vou fazer controle por MAC. Gente, se for o MAC, eu entrei dentro da rede, ok? E isso aqui está passando pelo ar. Se eu ligar um capturador de pacote, eu vejo qual o MAC do AP, do computador da Aline, e falar, agora deixa eu entrar como Aline e eu expulfo o MAC. Então, filtrar por MAC também não ajuda muito. A segurança mesmo vem do WPA2 Enterprise, que é baseado em 802.1x, tá?
E aí tem várias formas de implantar o WPA, várias formas e várias complexidades de se implantar o 802.1x, tá? Para quem tem rede Windows, tá? Dá para implantar isso através do Windows, tá? Dá para implantar, dá para fazer algumas coisas usando o próprio servidor do AD, tá? Sem custo adicional, tem custo de configuração, etc, tá? E aí, só que assim, quando a gente fala de WPA Enterprise, né, o mais seguro é o EAP-TLS, é o protocolo das opções dentro do WPA2 Enterprise, o mais seguro é o EAP-TLS, que vai para simplificar, é a autenticação por certificado do cliente e do rádios, tá? Então você cria um túnel criptografado dos dois lados, né, onde você tem uma validação dos certificados dos dois lados, só que aí você, em um parque maior, você precisa ter um MDM com outros protocolos auxiliares, você precisa criar uma estrutura para permitir a emissão, revogação, instalação do certificado. Então, se torna mais complicado. É o mais seguro de todos, mas o suporte é um pouquinho mais complicado. Tá? Espero ter respondido a tua pergunta, Rodrigo. Acho que vale também falar do 802.1x, né? Falando em segurança. Foi o que eu comentei. O NAC, né? Verdade. O NAC sim. como verdade. Mais abrangente que o 802.1x. Obrigado, Arturo. Bem. Fala um pouquinho, Arturo, por favor. Fala sobre o nível acima ainda do 802.1x, que é se você quer o estado da arte da segurança, a gente entra em NAC, né? Porque aí, além dos controles básicos do dispositivo, do que a gente está falando de Wi-Fi, a gente leva em consideração outros controles, como atualização de antivírus. A gente pode fazer outras checagens em cima do equipamento para permitir entrar em uma rede ou outra rede, tá? Então, quando a gente fala em segurança, olhando para um aspecto como um todo, não só específico do protocolo do Wi-Fi, o NAC normalmente é um ponto bem interessante de partida para a gente dar um passo bem grande em termos de segurança do ambiente. Espero ter ajudado aí com a informação. Mas é possível, tá? É possível hoje, tá? Só complementando, tá? Usando o NAC, usando então, quando a gente fala de segurança de rede corporativa, a gente fala de 802.1x, a gente fala de NAC, tá? Mas é possível você chegar até o nível do NAC, que é o que o Arthur comentou, o nível de que chama postura da máquina, não é só, esta é uma máquina que pode entrar na rede, mas ela está atualizada, ela faz dentro de uma política, ela foi atualizado o Windows, não foi atualizado o Windows, ou seja, garantir o máximo da segurança de quem está entrando dentro da rede, e aí não só o Wi-Fi, isso aqui vai cobrir Wi-Fi, rede cabeada, o VPN, etc., né, ele pode atingir. Quanto uma coisa interessante, tá? Aqui, não sei se todo mundo sabe disso, mas com o WPA2 Enterprise, você, depois que o cliente se autenticou, você pode pegar características, tanto com rádios quanto com NAC, você pode fazer VLANs dinâmicas. Então, o Arthur entrou, o Arthur pertence ao grupo diretoria, então ele pode entrar na VLAN que tem acesso ao servidor da diretoria. A Aline não faz parte do grupo de diretoria, então ela é colocada numa outra VLAN, depois que ela se associou, foi autenticada e se associou, ela é colocada em outra VLAN dinamicamente, permitindo com que ela, por exemplo, não acesse o servidor ou a rede da diretoria. Dentro do mesmo SSID, dentro da mesma estrutura. Chega nesse nível, tá? Dá para chegar nesse nível. É bem interessante. Mas, de novo, você vê, a gente falou aqui, foi 10 minutos só falando desse assunto, só para dar uma pincelada. O que mais, gente? Quem que a gente não respondeu, ajudou, bateu um papo, etc. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Acho que finalizamos. Então tá bom, olha, eu agradeço. Um pouquinho o tempo, mas espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. Gente, eu agradeço aqui bastante, então, a participação de todos, tá? Aqui no final tem os nossos contatos, telefone, e-mail, tá? Estamos à disposição, tá? Se alguém depois quiser me procurar no LinkedIn, procurar off-topic para discutir algum cenário, etc., fique à vontade, procura a gente, tá? A gente gosta de encrenca, tá? A gente gosta de encrenca, a gente gosta de discutir esses cenários mais difíceis aqui, tá? Ou esses desafios, esses quebra-cabeças, tá? Espero ter sido de bastante valia para todo mundo. E
Nos vemos em breve. Até a próxima, pessoal. Bom dia Até a para todo próxima, mundo. pessoal. Tchau, Bom dia a tchau. todos. Tchau, tchau.